Isso aqui, do pessoal de suporte operacional, do cargo de suporte operacional, que é o caso de vocês, isso é a única parte do edital de rede que está explícita, falando, vai cair fibra multimodo e monomodo, vai cair cabeamento estruturado, padrões, quais são que caem? 5E, 6, 6A. Está explícito no edital. Tá legal? Exatamente. Tá legal? E aí também tem questõezinhas de VoIP. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, que o tempinho é acabando. VoIP, né? Dá uma olhada no CIP, um protocolo de controle de sessão, padrão de internet, tem a RFC dele, quer consultar a RFC, o padrão dele? Incontestável. Tá? Se alguém falar alguma coisa na prova e tiver diferente da RFC, você cola a RFC lá no seu recurso e não tem como contestar. Ele é o padrão de internet. Quem escreveu o padrão é que manda nele. Tá legal? O H323 é uma opção. O H323 não é um protocolo, ele é uma suíte de opções. É uma suíte pronta de vários protocolos para poder trabalhar com áudio e vídeo transmissão na internet. Tá? Transmitir mídia e áudio, ponto a ponto, multiponto, conferência, tem tudo lá embutido no padrão H323. Protocolos para controle de sessão, né, H225, H245, protocolos para codificação de mídia, enfim, tem uma série de coisas. Isso aqui é um mundo, tá? É um padrão ITU-T. Isso aqui é uma RFC, padrão IETF, quem padroniza a internet. São opções. Um ou outro. Os dois não se falam. Tá? Não é para falar um com o outro. RTP, protocolo de transmissão da mídia. O CIP trabalha com VoIP, mas ele precisa de alguém para transportar a mídia. Ele é só para controlar a sessão, para achar você, para chamar você e para controlar, né, qual protocolo a gente vai usar, como é que a gente vai codificar as mídias. Isso é o CIP. Né? Mas quem é que vai jogar a minha vozinha, né, linda para chegar lá no seu ouvido? É o RTP. Ele que vai criar pacotinhos de dados e vai mandar. O RTCP é para controle do RTP. Né? Ver quantos pacotes foram, quantos chegaram, qual o jitter, né, qual atraso, relatório. Tá legal? Beleza? VoIP. Dá uma lidinha, faz um treinamentozinho. MPLS, também apareceu questão. MPLS, qual a ideia? Recebo um pacote IP, carimbo um rótulo nele, esqueço o cabeçalho IP dentro da rede MPLS, só comuto baseado nos rótulos. Né? Na verdade, eu não uso um rótulo do início ao fim dessa comutação na rede MPLS. MPLS é uma rede de trânsito, tá? Ah, eu estou aqui falando IP, vou mandar um pacote lá para o cara meu amigo que está lá do outro lado usando MPLS. Não é assim. MPLS, você entra por uma porta e tem que sair por uma outra. Então, você tem uma rede IP, você atravessa uma rede MPLS e sai numa outra rede IP. Essa é a ideia, uma rede de trânsito. Então, entrou no roteador de borda, no LSR da rede MPLS, o roteador ele vai atribuir ali o que a gente chama de FEC, né? Classe de equivalência de encaminhamento. Aquela FEC, cada vez que aquilo passar no roteador MPLS, o roteador vai dar um carimbo de um rótulo diferente nele para definir qual é a próxima comutação que vai ser feita pelo MPLS. Chegou na outra borda, né, no roteador que tinha que chegar, arranca o rótulo MPLS e vai embora pacote IP do jeito que você nasceu. Tá legal? Trabalha ali entre a camada de rede e a camada de enlace, seja ela qual for. Fala. O caminho. Caminho. É o caminho que ele vai seguir. Tá? Cada FEC, se você entrar por um mesmo roteador e receber uma mesma FEC que um outro roteador, que um outro pacote que entrou no mesmo roteador e recebeu a mesma FEC, vocês vão seguir o mesmo caminho até a mesma saída. Isso. Isso. Oi? Não, tem nada de conexão. É comutação pura e simplesmente. Não, tem camada de enlace que implementa conexão, retransmissão, mas ele não é o papo dele, tá? E ele não é puramente enlace, a gente até chama ele de camada 2,5, porque né, ele encapsula um pacote da camada de rede e manda isso através de alguma tecnologia de enlace, que pode ser qualquer uma, certo? Ok? E para fechar ali, estuda um pouquinho, dá uma lidinha também sobre DiffServ, qualidade de serviço na internet. Padrão RFC, pode buscar na internet, padrão aberto, sem problema nenhum. Qual é a ideia do DiffServ? O pacote vai entrar na rede, ou na própria máquina que está transmitindo, ou em algum roteador dentro da sua rede ainda, você dá um carimbo nele. Você passa para ele uma classe. Né? Onde é que eu dou esse carimbo? Ou eu preencho no IPv4 aquele campo TOS do pacote, né? Ou no IPv6, eu tenho lá uma opção explícita para isso, que é Class of Service, ou seja, uma classe de serviço. Tá? E aí lá eu boto a classe que eu quero, né? Na verdade, o nome do campo que a gente utiliza para isso, do código que a gente utiliza para isso é o DS Code, né? Ou seja, o campo de serviço gerenciado.
Exatamente, né? Ok? E aí, eu pego o pacote, dou um carimbo nele, e aí a partir do longo do caminho, os roteadores têm que saber o que vão fazer de acordo com a classe que aquele pacote recebeu. Isso é o que a gente chama de per hop behavior, característica por salto. Cada roteador vai ter que olhar para aquela classe e saber qual tratamento vai ter que dar para ela. Tá? Isso torna o serviço muito mais escalável do que a opção anterior que existia, que era o int serve. O serve não tem escalabilidade, por isso ele foi deixado de lado. O padrão de internet hoje para qualidade de serviço é diffserve. Tá? Consegue usar diffserve com IP, consegue usar com MPLS, qualquer coisa que tenha um pedacinho de um cabeçalho ali que você consegue botar um código, carimbar e o roteador entender que ele dá uma característica, você consegue. MPLS, qualquer não, mas é bem flexível. Né? Ele foi feito para trabalhar em cima de redes de datagrama, né, IP, mas tem uma certa flexibilidade. Tá? O int-serve não tem escalabilidade, porque ele faz reserva, fim a fim. Tá? O int-serve, antes de iniciar a comunicação, ele reserva recursos no caminho. Vai chegar uma hora que os roteadores ao longo do caminho não vão ter mais recursos para reservar. Aí você cai no problema que você tinha na comutação de circuito tradicional. Tá legal? Vamos lá? Então, ó, FTP, características que o FTP tem. Protocolo da camada de aplicação, transporta arquivos na internet, dele o nome da RFC se você quiser ler, usa essencialmente TCP, faz uma conexão de controle para poder mandar e receber comandos, né? E depois abre em paralelo uma conexão para enviar e receber dados. Tá legal? Certo? Suporta a transferência de arquivos binários ou codificados em texto, como exemplo o ASCII, né? Que é o que ele aceita como padrão de codificação de caractere. Né? Então você pode mandar um arquivo em binário, pode mandar um arquivo em ASCII, pode mandar codificado. Tá legal? E tem dois modos de funcionamento, que é o que normalmente pinga nas provas, né? Modo passivo e modo ativo. O modo ativo é o modo padrão. Cliente conecta no servidor na porta 21, conexão de controle. Servidor conecta no cliente numa porta que o cliente informou para ele, conexão de dados. Os dois começam a trocar dados. Qual o problema disso? Muitas vezes os firewalls não estão esperando que alguma conexão parta de um servidor e vá a um cliente, eles esperam o contrário. Então o que você pode fazer? Você pode usar o modo passivo. Para isso você tem que dar um comando na conexão de controle. Né? Alternar para, tem um comando lá, passive mode, ou seja, alterne para o modo passivo. Então o servidor, ao invés de ser ativo e abrir a conexão de dados, ele vai ficar quietinho na dele, vai me dizer qual é a porta que eu vou lá também conectar e abrir a conexão de dados. Tá legal? Passivo e ativo. Padrão é o ativo. Certo? Seguindo. Tempo acabando. TCP. Características fundamentais do TCP. O principal protocolo da camada de transporte. Orientado à conexão. Faz um three-way handshake. Troca uma ideia com o cara antes de começar a falar com ele. Não sai falando com qualquer um. Né? Então vai ali, estabelece uma comunicação, reserva buffer, cria variáveis e começa a trocar dados de forma coordenada. Tá? Faz a entrega garantida dos dados, se seus pacotes se perderem, ele manda de novo até conseguir transmitir. Tá? Faz o reconhecimento dos pacotes recebidos através de mensagens de reconhecimento, ou seja, mensagens ZAC. Oi? Quer fazer uma pergunta? Não? Está só espreguiçando. Faz sequenciamento, ou seja, ele bota número de sequência nos pacotes para que a aplicação do outro lado, rede de datagrama é um problema, né? Eu dou o pacote para o IP entregar, ele sai igual um louco passando pela rota que ele quiser. Dei mais um pacote da mesma aplicação, pode seguir uma rota completamente diferente. Consequentemente, aquele pacote ali que saiu primeiro pode chegar depois do que saiu depois. Então os pacotes chegam desordenados pela camada de rede. A camada de transporte, no caso do uso do TCP, ele vai reordenar isso através de um número de sequência que ele bota nos pacotes. Entregar tudo bonitinho para a aplicação, coisa que o DP não faz. Tá legal? TCP faz checksum, né? Tem um campo checksum. Checksum é um cálculozinho que se faz em cima da informação, do cabeçalho, para verificar se chegou tudo certinho. Tá? Duas coisas principais que o TCP faz, controle de fluxo e de congestionamento. Controle de fluxo, o foco é não sobrecarregar o destino. Então, a cada pacote que o destino me responde, ele coloca dentro do pacote, num campo específico chamado window, ou receive window, né, o tamanho da janela que ele ainda tem disponível, ou seja, o tamanho do buffer que ele consegue ainda armazenar os pacotes que está recebendo. Então, a cada reconhecimento que o destino me faz, ele me diz qual é o tamanho do buffer que ele ainda tem livre. Então, eu vou regulando a minha transmissão de acordo com o buffer que ele tem lá. Desse jeito, eu não sobrecarrego o destino. Tá legal? Controle de congestionamento. O foco é a rede.
Eu fico observando as transmissões que eu faço. Se houver uma perda, eu diminuo minha taxa de transmissão e começo a transmitir com uma taxa menor e vou aumentando devagarzinho até eu atingir uma taxa satisfatória de novo. Se perdeu, é porque a rede está congestionada. Então eu diminuo a taxa de transmissão. Um faz na origem e outro no destino. Qual é qual? Esse aqui, o foco é no destino, controle de fluxo. Eu estou interessado em não encher o buffer do destino. Tá legal? O controle de congestionamento, eu estou interessado em não... Os dois quem faz é a origem, tá? Esse controle quem faz é a origem. E o controle de congestionamento, eu estou interessado em não sobrecarregar a rede. Ela está congestionada, eu estou perdendo pacote, também reduzo minha taxa de transmissão e vou crescendo depois devagarzinho para não, né, evitar problema. E a full duplex, quer dizer o quê? Estabeleci uma conexão TCP com você, tanto eu quanto você podemos mandar pacote um para o outro ao mesmo tempo. Tá legal? Dúvidas? Não? Bom, o IP eu vou deixar para vocês lerem isso aí depois. Vocês querem fazer aqui, vamos tentar fazer aqui mais 5 minutinhos só? Pode ser? Não, vai mais 5. Pode ser? Vai fazendo direto. Beleza? Não dá tempo, não vai lá só tempo. Vamos lá? Então vamos lá. Ó. Considera o endereço de rede classe C 198.168.01/27 de uma empresa. Com o objetivo de melhorar a performance da rede e simplificar as atividades de administração, ela foi dividida em sub-redes. Nesse contexto, o número máximo de sub-rede e o número máximo de máquinas por sub-rede são, respectivamente, 8 e 30. Ou seja, como é que eu sei disso? Bom, a máscara atual do endereço é /27. O que quer dizer isso? Que os primeiros 27 bits são rede. E que os últimos 5 bits são host. Então, isso aqui representa a rede, isso aqui representa o host. Só que eu sei que um prefixo, ele falou que foi subdividido, né? O bloco que o cara tinha. Ele falou que o bloco é um bloco classe C, né, que é determinado pelo próprio endereço, ali eu consigo olhar. Hoje em dia a gente não usa mais as classes, né? Hoje em dia o endereçamento é CIDR, classless, né? Mas se eu for me basear nas classes, esse cara é um endereço de classe C. Dá uma recordada lá em endereçamento class full para saber disso. E eu sei que o endereçamento classe C usa a máscara padrão de 24 bits. Então a máscara original estava aqui, ó, no 24º bits. Ou seja, no 24º bit. Então se a máscara estava aqui e eu roubei, quantos bits eu roubei aqui? Para brincar de sub-rede. Roubei 3 bits para brincar de sub-rede. Tá? Então 3 bits aqui reservados para sub-rede. Se eu tenho 3 bits para brincar de sub-rede, o número de diferentes sub-redes que eu posso criar variando esses 3 bits é 2 elevado a 3, que é 8. O número de hosts que eu posso ter em cada uma dessas sub-redes que eu crio é 2 elevado a 5, né, que é o número de combinações, de permutações que eu posso criar com esses bits, esses 5 bits de host aqui, menos 2. Por quê? Porque o primeiro endereço que tem esses bits todos zerados é o endereço da rede, eu não posso usar. Coisa que não acontece no IPv6, isso aqui é coisa de IPv4. E o último, que tem todos os bits iguais a 1, se eu botar todos os bits aqui iguais a 1, o endereço que aparecer aqui para mim vai ser o endereço de broadcast. Então o primeiro e o último endereço de cada subrede não posso usar. Subtraio 2 aqui, 2 a 5 é 32, menos 2, 30 hosts é o que eu posso ter em cada rede. Vocês vão ver por aí algumas questões falando para subtrair 2 do número de subredes. Isso aí é quando a questão é baseada numa RFC muito antiga. Tá legal? Tem uma RFC que, se não me engano, é a RFC 950, que ensinava, né, lá na época da ARPANET, a subdividir as redes. Hoje em dia tem uma RFC que já substituiu, que se não me engano é 1812, que já não precisa mais perder esses bits aqui que você perdia. Então qualquer combinação dos bits subrede dá uma rede para você. Tá legal? Tranquilo? Deixa eu só ver o que vem aqui para saber se a gente ainda pode aproveitar. Tá passando muito aí? Dá mais um minuto? Mais um minutinho? Até as 11. Ó, em relação ao serviço FTP, analisa as afirmativas a seguir. 1. Como forma de aumentar a velocidade da transferência de arquivos, o FTP utiliza o protocolo UDP. Nunca. TCP e ponto. Né? Uma versão mais simples do FTP que usa o UDP é o TFTP, mas não vem ao caso. O FTP usa 2 conexões TCP e IP para realizar transferências de arquivos, uma para controle e outra para dados. O modo passivo foi criado para permitir transferência de binários. Não. Qualquer um dos 2 modos pode fazer essa transferência. Tá? Então, só o item 2 correto, letra B. No contexto das redes de computadores, analise as afirmativas a seguir. Fibra ótica deve ser usada quando se deseja imunidade eletromagnética. Perfeita. É ótico, é sinal luminoso, não estou nem aí para interferência eletromagnética. Diferente de um cabo coaxial, um cabo par trançado, que aí eu estou preocupado com isso. Tanto que o cabo coaxial ele é blindado. Né?
Redes WAN baseadas em ADSL oferecem maiores velocidades do que redes LAN baseadas em gigabit e Ethernet. Muito pouco provável, né? Pontes atuam no nível 2 do modelo OSI e são usados para conectar segmentos físicos de uma rede, porém isolando o tráfego local de cada um dos segmentos. Certo? Ponte é um equipamento de camada 2 e ela fica ali, ó, um braço de um lado, um braço do outro. Veio um quadro aqui e o destino está do outro lado, ela passa. Se não tiver, ela filtra e não encaminha. Essa é a ideia. Liga segmentos de rede diferentes. Tá legal? Resposta letra E. Não. Aqui ele fala. Porém, isolando o tráfego local de cada um dos dois segmentos. Tráfego local. O tráfego que é desse segmento só fica nele. O que vai para o outro passa. Tá legal? Só isola o tráfego local. Beleza? Aqui ele vai fazer algumas afirmações sobre DHCP. Ó. Primeira, é possível configurar servidor DHCP para que o endereço IP seja sempre concedido ao mesmo MAC? Sim. Né? Esse tipo de alocação é a alocação manual, né? Onde eu configuro, dizer esse endereço MAC vai sempre receber. O DHCP tem 3 tipos de alocação: manual, automática e dinâmica. Na manual eu vou lá e digo que MAC recebe que IP. Na automática, o DHCP decide qual IP que ele vai dar, mas não tem um lease time curto para o cara usar aquilo ali. O cara não fica trocando de IP. Na dinâmica, o DHCP também escolhe o IP para o cara, mas o cara tem um tempo de arrendamento, um lease time para usar. Venceu o lease, ele tem que tentar renovar ou escolher outro IP. Tá legal? O tempo mínimo de vida de um lease, de um arrendamento de um IP obtido via DHCP é de 24 horas. Não. A primeira RFC dizia que o tempo mínimo era de 1 hora. Depois veio uma RFC mais 9 e disse que não precisa mais ter tempo mínimo. Mas não é bom você botar 20 minutos. A cada 20 minutos o cara pode ter o azar de trocar o IP. Né? Além do endereço IP, o DHCP pode fornecer outros elementos como máscara de subrede, gateway default, DNS, servidor FTP, servidor NTP, configuração de proxy. Tudo isso que eu falei é verdade. Tá bom? Então ele fornece tudo isso. A gente acha que DHCP só entrega IP. Fala. Manual, dinâmica e automática. O mais comum é a dinâmica. É a mais comum. Tá legal? Abre lá a RFC da DHCP, vocês vão ver os 3 modos bem explicadinhos lá. Melhor referência, RFC. Ó, não tô dizendo para ler, não tô dizendo para estudar ela para implementar não, tá? Não precisa, é só o básico. Isso. Só tem aí umas 300 milhões de RFC. Se ler até domingo tá ótimo, vai mandar bem. Tá legal? Vamos lá, resposta letra E. Vamos lá. Ó, esse aqui dá para fazer em casa, não dá? Segmentação de endereço IP. Tá? Só fazer a quebra ali. Ok? Bom, fazer aqui só o último, pode fazer? De arquitetura? Modos de endereçamento, um dos assuntos... Pode? Só? Rapidinho? Olha só, arquitetura de computadores. O que define uma arquitetura de computadores é o modelo do conjunto de instruções, ou seja, qual é a língua que a máquina sabe falar. Né? É um modelo CISC ou RISC, não importa, mas qual é a língua que ele sabe falar, quais são as instruções que ele suporta. Uma instrução é algo do tipo ADD, R1, R2, ou seja, some o conteúdo de R1 com R2 e bota o resultado em R1, certo? Só que quando o computador olha para uma instrução, ele tem que olhar para isso aqui e saber o que é isso. Isso aqui é o valor que ele vai usar, isso aqui é o endereço de um registrador onde está o valor que ele quer, isso aqui é o endereço de memória onde ele tem que buscar o valor, isso a gente chama isso de modos de endereçamento. Está no edital de vocês explícito. Tá legal? Qual a ideia do modo de endereçamento? Dependendo do que tiver aqui do modo de endereçamento, eu vou ter que buscar a informação que eu vou usar na instrução num determinado lugar, ou na memória, ou no registrador, ou na própria instrução. Tá legal? Aí ele pergunta, com essa informação aqui, ou seja, essa instrução, ó, mover alguma coisa para dentro de um registrador. E aqui tem um valor em hexadecimal. Tá? Aí ele fala, se essa arquitetura usar modo de endereçamento imediato, direto, indireto e indexado, quais são os valores que vão ser contidos, né, vão ser colocados nesse registrador aqui? Modo imediato, o que acontece? O próprio valor está na instrução. Então eu vou pegar e botar dentro desse registrador esse valor. Então vai ficar 00 a 0, 00 a 0, 00 a 0. Só da C até a E. Tá legal? Modo de endereçamento direto. O valor que está sendo apresentado é um endereço de memória onde está a informação. Então eu vou lá na memória, isso aqui é a memória, ó, endereço, valor das células de memória. Então aqui, ó, 00 a 0. Endereço aqui, o valor que tem lá dentro, B0 a 4. Tá aqui. Tá? Não adiantou. Indireto.
o valor que está na instrução aponta para o endereço de memória e dentro da célula daquele endereço de memória tem o endereço de onde está realmente o valor. Ou seja, isso aqui é um ponteiro para essa posição, aqui dentro está o ponteiro de onde realmente está a informação. Onde é que está isso aqui? B0 a 4. Aqui, esse é o valor. Pá, né? E para fechar, indexado. Indexado, ele falou que o valor do registrador índice, indexado é assim, eu tenho um valor posição base e um registrador índice, que eu somo a posição base para saber onde está o valor que eu quero. É igual você varre um array. Né? O array você tem a posição do array onde ele inicia. Aí você vai dando o índice para ele, 1, 2, 3, ele vai somando aquilo, a posição de memória e achando as outras posições. Então eu peguei esse 00 a 0 e somei com 2, vai ficar 00 a 2, que é isso aqui. Eu vou copiar esse valor para dentro desse registrador, letra E. Tá? Desculpem a correria. Cadê? Não, esse é o endereço que você vai usar. O valor está aqui, ó, nessa posição. Tá legal? Desculpem a correria, tá? Vamos lá. A ideia era tentar ajudar ao máximo, o tempo ficou curto. Qualquer dúvida pode mandar e-mail, tá? Que eu estou respondendo baratinho.